Olá, meu nome é Larissa Zerge e esse é o primeiro episódio da série Recursos Terapêuticos para o Desenvolvimento Socioemocional. A proposta dessa série é a gente falar sobre um conjunto de materiais de apoio que podem ser utilizados no consultório para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Às vezes a gente não tem tempo, enquanto clínico, de construir fisicamente os materiais que vão ser, ou todos os materiais que vão ser utilizados no consultório. E esses recursos que são disponibilizados, vendidos comercialmente, podem ajudar a gente em relação ao tempo ou ideias para desenvolver atividades. Hoje eu vou falar de um recurso que eu gosto bastante, que é esse Brincando de Mindfulness. Ele é uma caixinha com um conjunto de atividades, então cheia de cartinhas dentro, um conjunto de atividades para o desenvolvimento e pela prática de atenção plena, da editora Matrix. A Matrix tem uma série dessas caixinhas com diferentes temáticas, com diferentes habilidades ou diferentes ideias de jogos, que pode ser interessante para a utilização na clínica. Eu tenho algumas ressalvas em relação ao material, apesar de eu gostar bastante dele e indicar sempre para outros profissionais, e eu hoje me proponho a discutir um pouco a utilização e as ressalvas desse material específico. Então, essa caixinha, o Brincando de Mindfulness, ela vem com 50 atividades lúdicas, divertidas, para a prática de atenção plena em crianças, né? Mais focado para crianças, talvez adolescentes, jovens, se você pré-selecionar as atividades. Então, são 50 cartinhas como essas, e cada uma das cartinhas descreve uma atividade que pode ser realizada com as crianças. Eu acho algumas das ideias geniais dentro da caixinha e algumas precisam ser vistas com ressalvas. Então, em geral, minha orientação é que, ou a minha reflexão, é que a gente sempre quando utiliza materiais comerciais, né, materiais que são comprados e desenvolvidos por outros profissionais, a gente precisa ler com atenção, né, brincar sozinho com o material um tempo para verificar se o material atende os requisitos do seu aporte teórico específico, se ele é adequado para a faixa etária do paciente que você se propõe a atender e se as atividades específicas são todas adequadas, tanto para o teu referencial teórico quanto para as suas técnicas, né, as habilidades que você quer desenvolver especificamente, quanto para cada paciente em específico. Essa caixinha, por exemplo, apesar de ter atividades incríveis, que eu vou discutir um pouquinho, ela tem algumas atividades que podem ser inadequadas ou que precisam ser avaliadas com cuidado em relação à utilização. Por exemplo, essa cartinha, ela está na tela, mas eu vou ler também para a gente entender. Abrace a criança e peça a ela que sinta o calor do seu abraço por 20 segundos, assim como os batimentos do coração e as sensações que esse momento traz. Peça a ela que se concentre apenas no abraço. Bom, essa é uma das cartas, por exemplo, que eu excluo na hora do trabalho terapêutico, porque eu acho que a utilização do toque para desenvolvimento do mindfulness pode ser inadequada, como o toque tem que ser muito, né, o toque em especial em crianças ou com pacientes tem que ser muito cuidadosamente pensado quando vai ser utilizado, e se vai ser utilizado, para que a gente evite problemas éticos com o trabalho com o paciente. Então, eu, por exemplo, retiraria essa cartinha. Do mesmo jeito que essa é uma carta que, para mim, é inadequada no meu trabalho com crianças, várias das outras cartas, várias cartas dentro desse baralho, acabam tendo um enfoque muito mais para o relaxamento muscular do que para a atenção plena, do ponto de vista técnico, ou atividades que me parecem um pouco mais inadequadas para serem trabalhadas com criança. Então, acho que minha primeira sugestão, quando vocês forem utilizar esse material em específico ou recursos desse tipo, é que vocês se atentem e leiam com atenção todo o material, utilizem em casa todo o material antes de começar a trabalhar com o paciente para não ter uma surpresa. Não adianta comprar, levar a caixinha do consultório, abrir e a criança tirar uma carta e de repente a carta é completamente inadequada para o trabalho com aquele paciente. Apesar disso, ressalvas feitas, existem atividades super divertidas que podem ser utilizadas de maneira integral ou podem gerar ideias para você, enquanto terapeuta, desenvolver outras atividades com as crianças no consultório. Essa que está aparecendo na tela é uma das que eu mais gosto.
para o desenvolvimento de atenção plena, porque as crianças sempre se divertem, até para adultos pode ser utilizada, e eu vou ler para vocês. Convide a criança para fazer as poses dos super-heróis favoritos e ficar imóvel por 1 minuto. Por exemplo, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, e daí ele descreve a postura na cartinha. É uma atividade bacana para ser utilizada, principalmente se você organizar a instrução feita de uma maneira mais elaborada. Então, na hora que a criança ficar na pose de um super-herói, que ela preste atenção nos músculos do corpo dela, que ela preste atenção na respiração, o que ela está sentindo no corpo, então que ela volte a atenção mais para si e para as posturas, né, para o que o corpo dela está passando. Então, acho que é uma atividade que pode ser bastante interessante. Algumas outras atividades dessa caixinha são de atenção plena ou de meditação ou mindfulness ativo. Isso é, não aquele tipo de exercício que a gente apenas fica parado, prestando atenção na respiração, mas os exercícios que colocam a gente em movimento e treinam a atenção plena enquanto a gente está fazendo alguma coisa no mundo, né? Em contato com o mundo. Então, essa, por exemplo, para pedir que a criança caminhe devagar, colocando o pé lentamente no chão e observando a postura e a consciência do peso do corpo, na sensação com o pé, o começo do pé, a sola, os dedos. É uma atividade que pode ser feita com crianças, adolescentes ou adultos, inclusive, e pode ajudar a criança a perceber que o mindfulness ou a atenção plena não é só uma atividade, né, uma habilidade que a gente faz para ficar respirando sozinho, mas é também uma habilidade que a gente faz no desenvolvimento ou na ação com o mundo. Então, alguns dos exemplos das cartas. Dentro da caixinha vem 50 cartas, eu acho que tem bastante opção para a gente pensar. E a autora recomenda que a utilização, uma recomendação simples, né, que vem no manualzinho da caixinha, recomenda que se sorteie uma carta, leia o exercício para se fazer com a criança, uma criança ou um grupo. Né? E daí o facilitador ou o terapeuta, depende de quem está utilizando, ele lê em voz alta e as crianças ou a criança faz. É uma recomendação simples, um jeito de se utilizar de uma forma simples. Na minha opinião, desde que você pré-selecione as atividades, eu acho ok. Mas eu trouxe também algumas outras opções de utilização dessa caixinha no consultório. Então aqui especialmente, na verdade, para psicólogos clínicos, tá? Então, primeira possibilidade de utilização dessa caixinha do Brincando de Mindfulness é utilizar ao final da sessão de atendimento. De novo, pré-selecionando as cartas. Por que ao final da sessão de atendimento? Porque, em geral, pelo menos em algumas abordagens, a gente realiza um desaquecimento da sessão mais para o final. Então, a gente vai retirando o foco daquilo que tinha sido trabalhado na sessão, né? Tipo, distanciando rapidamente o foco do paciente para conseguir encerrar o atendimento. Com crianças e adolescentes a gente faz da mesma forma. E a utilização de um recurso lúdico, especialmente de concentração, de atenção no presente momento, como essa caixinha de mindfulness, pode ajudar e ser inclusive um marcador da sessão para esse momento. Então, fica aí uma dica de como a gente pode utilizar no atendimento clínico. Uma outra forma de utilizar a caixinha, né, as atividades da caixinha, é logo depois da psicoeducação sobre a importância de autorregulação emocional. Dentro do leque de estratégias que a gente ensina para o paciente a autorregulação, estão as estratégias de mindfulness, as técnicas de mindfulness. Então ele pode ser um recurso também lúdico e interessante para quebrar um pouco a concretude da explicação durante a psicoeducação. Em geral, crianças e adolescentes se sentem mais confortáveis depois de uma explicação concreta, realizando uma atividade vivencial para introjetar esse conceito. Então, esse pode ser um caminho interessante. Meu cuidado, novamente, pré-selecionando as cartas que vão ser utilizadas para isso. Uma terceira opção, aqui acho que mais especialmente para os profissionais da área de cognitivo comportamental,
que tem como hábito o uso de tarefas de casa para os pacientes em qualquer idade, né, qualquer faixa etária. Então, entre os atendimentos, sugere-se que o paciente continue um trabalho terapêutico fora do consultório, em geral orientado ou direcionado pelo paciente, pelo profissional, por meio de tarefas de casa, né, atividades que ele vai usar para refletir sobre o que foi trabalhado no consultório, para praticar o que foi trabalhado no consultório, ou para ampliar a utilização daquelas habilidades que foram desenvolvidas no ambiente real. Acho um ótimo jeito de se utilizar, deixar a caixinha, pré-selecionando as atividades antes, para a criança ou adolescente escolher uma cartinha, né, sortear uma cartinha para levar para casa e praticar durante a semana. Acho que pode ser bastante interessante. E por fim, uma última utilização seria como orientação ou sugestão para atividades em família, né? No trabalho infantil, infanto-juvenil, é muito importante a participação da família, tanto nos atendimentos, nas orientações psicoterápicas, quanto na prática dessas tarefas de casa ao longo da semana. É a família que vai apoiar a criança e o adolescente no desenvolvimento das habilidades, nas reflexões que foram realizadas durante o atendimento, e fazer isso de uma maneira lúdica e divertida pode ser uma maneira de juntar toda a família. Acho interessante porque a caixinha tem algumas atividades que precisam de um adulto conduzir. Por exemplo, leve a criança ao parque e peça que, caminhando, ela descreva tudo que está ao redor dela com o máximo de detalhes possível. Essa é uma atividade que a gente não consegue utilizar no consultório, obviamente. Por isso que a gente pré-seleciona as cartas antes para saber o que é possível ou não, ou adequado ou não fazer no consultório. Mas pode ser uma carta bem interessante para ser utilizada como atividade em família. Bom, ficam aqui as dicas. Nosso primeiro episódio dessa série falando sobre esse recurso, brincando de mindfulness, eu espero que tenha sido útil para vocês. Os episódios vão ser sempre assim, curtinhos e focados em um recurso, então fica ligado, acompanhe nas redes sociais quando que a gente vai ter o próximo episódio, ok? Um abraço, tchau, tchau!